Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que me motivou a estar vindo aqui fazer esse vídeo foi realmente andando na rua, conversando com as pessoas e vendo a tristeza, vendo a falta de direção que as pessoas estão nesse momento. Porque a gente tem visto pelo Brasil afora aí, conforme nós andamos por esses cantos aí, vemos pessoas tristes, vemos pessoas sem saber o que está acontecendo com a nossa terra. O nosso Brasil sempre foi um país festivo, um país onde o povo é alegre, é um povo que brinca com as situações até de adversidade. E a gente tem visto nesse momento um povo triste, um povo sem muita esperança naquilo que vai acontecer, naquilo que vai se desenrolar nessa nação. Então a gente tem visto isso. E eu tenho encontrado na palavra de Deus uma reflexão muito importante, muito tremenda da parte de Deus. Deus tem me mostrado no livro de Apocalipse a nossa nação. É interessante você entender e saber que o capítulo 12 do Apocalipse, ele se refere a um lugar chamado de refúgio, a um lugar chamado de seguro, de porto seguro mesmo, para o povo de Deus. E nós vemos no capítulo 12 do Apocalipse, essa mulher que gerou o filho varão, que foi perseguida pelo dragão vermelho e que alcançou um lugar de repouso, um lugar de refúgio para ela. O Apocalipse fala dessa mulher que foi perseguida pelo dragão vermelho. A questão desse dragão ser vermelho, ele é muito impactante, é muito emblemática para os nossos dias. Politicamente você entende do que eu estou te falando. Então, o que acontece? Essa mulher, ela perseguida, ela veio para esse refúgio. Essa mulher que gerou o filho varão, essa mulher que a Bíblia fala aqui no capítulo 12 de Apocalipse, que tinha o sol, a lua sobre os seus pés. Aí está falando das 12 tribos de Israel, fala dos patriarcas. Então o que a gente vê nesse capítulo 12 de Apocalipse é muito tremendo para nós. Os judeus sempre foram perseguidos nessa terra. O Velho Testamento, ele está assim em toda a sua trajetória mostrando isso. E não precisa a gente estar falando sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês no livro de Apocalipse, no capítulo 12, é algo tremendo da parte de Deus. Então, os fatos mais próximos de perseguição que a gente tem o tempo da Inquisição, que não só judeus, mas também muitos que não quiseram aceitar o domínio da religião oficial, eram queimados, degolados e queimados na fogueira. O tempo da Inquisição foi um período muito negro para essa terra. Até hoje, os responsáveis se envergonham desse fato. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse momento é que realmente os judeus, a sua perseguição, não só no tempo da Inquisição, mas no tempo também em que Hitler fez uma grande perseguição aos judeus, aí na Segunda Grande Guerra, 1945, onde milhões de judeus foram mortos. A história conta em 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. E a gente vê essa barbárie acontecendo diante dos nossos olhos.
Mas Deus preparou um refúgio para esse povo, para o povo judeu. Deus preparou um refúgio para esse povo. E o refúgio que a gente vê nesse livro é incrível. Vocês podem não acreditar, mas depois dos fatos colocados, vocês vão entender que o capítulo 12 de Apocalipse, ele fala de um refúgio, e um refúgio chamado Brasil. Porque a gente vê os judeus, no tempo da perseguição, vindo para essa terra, vindo para o Brasil. A gente sabe que o Brasil foi colonizado por portugueses, e os portugueses, na época do descobrimento, eles não tinham muito conhecimento de navegação, de navegação pelas estrelas, das cartas que eles tinham à disposição deles para chegarem aqui. Então eles pediram a ajuda dos judeus que estavam em Portugal, porque a Europa nesse momento ela queimava, ela ardia em perseguições através da Inquisição. Para você ter uma ideia, em 1498, 2 anos antes da descoberta desse país, né? E a gente coloca sempre descoberta entre aspas, porque a gente sabe que o Brasil já era conhecido. A história conta que o Brasil já era conhecido de então. Então a gente vai ver esse povo sendo perseguido. E em 1498 morria na Itália um padre dominicano chamado Jerônimo Savonarola. Os livros contam, a história conta que esse homem quis fazer a reforma que Martim Lutero, 19 anos depois, faria, mas com apoio dos príncipes alemães, de muita gente favorável que foi a ele, e segundo aquilo que ele mostrou, que vinha de encontro, né, aos escritos bíblicos. Então ele teve esse apoio, mas Jerônimo Savonarola não teve na Itália. E aí ele vem a falecer, vem a ser morto, né, a mando do Papa então da época, né, Alexandre VI, manda matá-lo, e ele é degolado e queimado na fogueira. Era essa a imagem da Europa nesse período. E os judeus que estavam ali estavam no meio de uma bola de fogo, no meio de uma perseguição tremenda. Dizem que na Espanha, os reis da época, né, Fernão de Aragão e Isabel Castela, quando houve a divisão de Portugal e Espanha na Península Ibérica, e esses 2 reis, eles perseguiam os judeus. Então propunham a eles a conversão ao cristianismo, e aqueles que não aceitavam, que não queriam, eram mortos, e suas riquezas eram passadas para a coroa. E o que se conta é que, inclusive, esse dinheiro, essa riqueza, esses recursos foram que promoveram a ajuda e o custeio das viagens de Colombo para as viagens de descoberta das Américas. Mas os 2 reis, Fernão de Aragão e Isabel Castela, tinham uma filha, ao qual Dom Emanuel estava enamorado. E eles propuseram a Dom Emanuel que fizesse o mesmo em Portugal. Mas Dom Emanuel não quis fazer desse jeito. Dom Emanuel chamou os judeus e explicou a eles: nós temos umas terras do outro lado do globo, do outro lado da terra, e vamos precisar de gente para estar assim colonizando essa terra. E se vocês quiserem ir, vocês vão poder levar seus filhos, suas riquezas, e vão poder crescer e se desenvolver lá e colonizar essa terra junto com a gente. E esses judeus, vendo que realmente seria bom sair daquele ambiente, né, tumultuado, daquele ambiente de guerra, de caça mesmo, umas bruxas, né, que estava acontecendo, a Inquisição,
eles de imediato aceitaram. Não, a gente vai sim, não vamos querer ir sim. Mas Dom Emanuel falou para eles, olha, vocês vão poder ir, mas vocês vão ter que se converter ao cristianismo. E aí eles viram que estavam diante de uma escolha, se converter ao cristianismo e sair daquela confusão, não se converter e talvez serem até mortos. E ele inteligentemente disseram, não, a gente se converte sim, a gente se converte, vai para lá e tal. E esses judeus vieram para essa terra junto nas caravelas de Cabral. Dizem, a história conta que de 4 portugueses, 3 eram judeus que vieram colonizar essa terra. E a gente sabe que o Brasil foi colonizado pela Bahia, e eles vieram colonizando Bahia, Pernambuco, Sergipe, então depois Minas, Rio, e vieram colonizando essa terra, desenvolvendo essa terra, plantando, colhendo, trabalhando, e através daquilo que eles adoravam, daquilo que eles cultuavam, o Deus único, o judaísmo, eles começaram a praticar o judaísmo aqui no Brasil de forma diferenciada. Ou seja, eles faziam as práticas judaicas, mas eles diziam que eram por um outro motivo, e a gente conhece essas histórias da seguinte forma: quem não sabe, quem não ouviu falar que apontar para a estrela dá verruga no dedo. Por que isso? Porque as crianças começavam a apontar na sexta-feira, quando ali nasciam as 3 primeiras estrelas no céu, na noite de sexta-feira, as crianças começavam a apontar e o pai, olha lá, as 3 estrelas e tal, já indicando o início do Shabá. E eles apontando, talvez os vizinhos vissem aquilo ali, e aí iam denunciá-los por prática de judaísmo. E eles, para poderem se poupar, não deixarem se descobrir na prática do judaísmo, eles diziam para as crianças: menino, não aponta o dedo para a estrela que dá verruga no dedo. Eu cresci ouvindo isso, eu tenho certeza que muita gente cresceu ouvindo isso. Para você ter certeza, para você se entender de fato essas questões, existe um vídeo no YouTube que fala de todas essas coisas, Estrela Oculta do Sertão. Se você for ao YouTube e lá procurar esse vídeo, Estrela Oculta do Sertão, ele vai falar de todas essas questões que envolvem a vida dos judeus aqui no Brasil, na colonização dessa terra. São muitas outras questões, são muitas questões que nesse vídeo não tem como falar. Mas se vocês forem assistir a esse vídeo, vocês vão entender que realmente essa terra foi colonizada por judeus chamados sefardistas, porque ali na Península Ibérica já existia um povo que vivia ali há muito tempo, há mais de 1000 anos, e falavam a língua sefarde, que eu vim até descobrir há poucos dias aí, que é chamada de ladino, né? A língua ladina, um misto de hebraico com espanhol. E a gente sabe dessas coisas, mas nos foi negado. Por muito tempo nos foi negado essas verdades. E hoje nós temos essas verdades sendo assim estampada para nós. Então esse país, ele foi refúgio para esse povo, para o judeu, que vieram para cá porque, como Apocalipse 12 fala, o dragão vermelho trouxe um rio de perseguições para esse povo, para os judeus. Mas aqui na terra, aqui no Brasil, eles se disfarçaram, eles se misturaram no meio do povo, adotando nomes da terra, e aí conseguiram frustrar essa perseguição do dragão vermelho. E aí, se misturando, eles se perderam da vista do dragão vermelho. Se perderam da vista do dragão vermelho. Então, essa mulher,
essa mulher que veio, né, para esse país, ou seja, os judeus, né, essa mulher que gerou o filho varão é Cristo, né? A mulher que gerou o filho varão é Cristo. E essa mulher aqui se misturou, passando totalmente desapercebida do dragão vermelho. E então o dragão irado, porque não achava mais essa mulher, não achava mais os judeus. O que ele fez? Ele, sabendo que essa mulher veio e que fez a colonização aqui nessa terra, ele vai em busca da descendência dessa mulher. Ele vai em busca da descendência dessa mulher, e essa descendência dessa mulher, o capítulo 12, no verso 17, ele vai falar que ele veio em busca dessa mulher, mas não encontrando essa mulher, ele buscou a sua descendência. E ele ficou parado diante dessa descendência, porque ele não conseguia fazer nada contra essa descendência. Porque nós temos um Deus que está zelando por nós, que está nos protegendo. O refúgio, ele foi um dia instaurado para refugiar, atender, guardar a essa mulher que gerou o filho varão. Mas no momento, esse refúgio, ele se perdeu. Ele se perdeu porque agora esse país não mais está sendo dirigido por pessoas que tenham um compromisso com Deus, com pátria, com família, com a cultura judaico-cristã. E aí nós estamos sendo ameaçados por esse dragão vermelho. Se você tem dúvida com relação a isso, é só você ver o capítulo 12, versículo 17, quando ele fala que o dragão vermelho está parado diante da areia do mar, está em pé diante da areia do mar. Nós somos a areia do mar, porque foi assim que Deus mostrou a Abraão, não é isso? Foi assim que Deus mostrou a Abraão a sua descendência como estrelas do céu, como areias do mar. Você pode achar isso lá em Gênesis 32, 12, 15, 5, 22, 17, em Hebreus 11, 12, vai estar falando que a descendência de Abraão seria tão grande quanto as estrelas do céu e as areias do mar. É interessante saber que daqui para frente o Apocalipse ele não mostra mais o que vai se desenrolar, o que vai acontecer, o que vai se passar, e por isso Deus como sempre, ele vai estar falando ao seu povo, aos seus filhos, aquilo que ele vai falar. Ele tem levantado pastores, apóstolos, para falar daquilo que ele vai fazer nesse momento. Uma coisa eu sei, Deus vai nos dar escape. O refúgio de Deus vai ser restabelecido, porque uma grande perseguição está vindo aí para o povo de Deus. E quem vai fazer essa grande perseguição é o oitavo rei, a besta do Apocalipse, que o capítulo 13 fala. Eu depois vou fazer outro vídeo explicando e falando dessa perseguição e por que o refúgio é tão importante. Sabemos que vão sair vitoriosos, pois o Apocalipse 11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Graça e paz, mais uma vez, eu os saúdo e lhes digo: acalme os seus corações, pois Deus nunca perdeu o controle e tudo está nas suas mãos. Amém?